A gente vai mostrar. Não é uma verdadeira aula, mas uma aula de verdade sobre plantio de abacate ao ar livre aqui no setor de fruticultura da Universidade Federal de Lavras. Bom, o primeiro passo para ter o sucesso no plantio de abacateiro é a aquisição de uma muda de qualidade. E o que seria uma muda de qualidade? Uma muda que tem um bom enfolhamento e uma boa quantidade de raízes. O professor Rafael Pio, especialista em manejo de plantas, nos convidou a acompanhar uma aula preparada para os alunos da Escola de Agronomia. A chave é o momento do plantio. O solo do pomar experimental, que abriga diferentes variedades de abacateiros, está prontinho para o plantio. Já foi analisado, corrigido em sua acidez, adubado e demarcado. Então, afasta-se primeiro a cobertura de palha para começar um cavado, uma cova, palavra que deriva do latim e significa vazio, oco, buraco no chão. E não é um serviço a esmo, não. Tem medidas. As dimensões da cova de plantio são 60 por 60 por 60, para promover um afofamento da raiz e propiciar o bom desenvolvimento da muda do abacateiro pós-plantio. A remoção de terra também segue critérios. Para um lado vai o que sai da superfície até a metade do buraco, que é uma parte mais rica, com mais matéria orgânica. O restante do fundo, que é mais pobre, vai para outro monte. Que a camada mais superficial está à minha direita e a camada mais profunda está à minha esquerda. Na hora da gente fechar a cova, a gente vai fazer a inversão de camada. A quantidade de esterco de curral curtido é a mesma para os dois lados. Use um balde de 10 litros como medida para cada camada. O diferente vem na hora de acrescentar o calcário e o adubo do tipo super simples, fertilizante mineral composto de fósforo, cálcio e enxofre. Não erre neste momento. O calcário, que além de neutralizar a acidez do solo, disponibiliza cálcio e magnésio para a planta, é misturado na camada mais superficial, segundo indicou a análise anterior, 300 gramas por pé. Isso vai para a parte mais funda da cova, que agora passa a ser chamada de berço. E agora o adubo, espalhado aí no monte que saiu do fundo. 100 gramas por pé. Lembrando que agora tem que fazer uma boa mistura para deixar bastante homogêneo, tá? Completado o berço, você vem e já põe a muda? Não. Você põe uma estaca, que primeiro vai servir como sinalizador e depois do plantio dará apoio à planta. A palhada deve cobrir o terreno de novo. Na aula prática, os alunos são levados a um berço preparado um mês atrás por outra turma. Agora a gente vai reabrir. No berço, onde tudo já foi incorporado, abre-se o suficiente para a inserção da muda. Normalmente, nesse ponto, o que é que se faz? Corta-se o saquinho e planta-se a muda. Não no caso do abacate. Tem uma outra coisa muito importante a ser feita agora. Acredite se quiser, essa muda vai receber protetor solar. É com um pincelzinho delicado que foi molhado numa dessas latinhas de tinta que a gente compra para pintar um portão, uma sala, por exemplo, que o professor cobre o caule da muda. Isso é tinta de parede? É tinta látex, que nós chamamos de protetor solar. A função dela é minimizar os efeitos danosos do sol, porque essa muda ela foi produzida em viveiro, numa condição sombreada. Sei. Então, para não ter os impactos danosos do sol pós-plantio, a gente coloca esse protetor. O abacateiro tem a casca mais verde. Então ela sofre mais com o impacto do sol. Aí a questão da cor, como que em plantios comerciais abacate sempre coloca 2 ou mais variedades, então para cada variedade a gente usa uma cor. Pintou, plantou? Não. O protetor solar tem que secar. Demora 1 dia, 2. Como já aconteceu com essa outra muda preparada previamente, que tem agora as raízes liberadas para a implantação. Vocês acham que o produtor, lá nas condições todas que a gente sabe como que é a roça no Brasil, vai ter condição, vai ter paciência para fazer tudo isso tintim por tintim, passo a passo, como foi demonstrado aqui? Não. Bom, é trabalhoso. Nós estamos falando de uma frutífera perene, que vai ficar por muitos anos e anos produzindo frutos, e sabemos que o capital investido, principalmente quanto à muda, é bastante caro. Esse aqui é o primeiro passo do sucesso do plantio.
Olha, isso tudo dá trabalho, mas vale a pena. Num campo experimental que utilizou essa técnica mostrada na reportagem, de 1.100 mudas plantadas, apenas uma se perdeu. O Antônio Maria da Silva tem um sítio em Campos Gerais, Minas, e mandou pra gente